Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vai aqui então um Drops de História, beleza? A gente vai tentar responder aqui duas perguntas. O professor perguntando, o que é História? O aluno, eu. Pois não, fala. História é o conhecimento que a gente adquire do passado. Muito bem. Para que serve História? Eu. Mais alguém? Eu. Fala. História serve para aprendermos com os erros do passado e não cometermos os mesmos erros no futuro. Nada a ver, cara. Cala a boca, sai daqui. Se for assim, tá dando errado desde o Neolítico. Então, vamos tentar melhorar um pouco essa história. César, vamos lá. O que é história? Vamos começar assim? História é importante. Simples assim. Por que história é importante? Você pode gostar de outras disciplinas. Mano, mas tudo é história. Tô puxando uma sardinha aqui, mas tudo bem. História é importante porque você já reparou que em vários momentos da história da humanidade, a história, como ciência, ela é usada como ciência ou não, porque em alguns momentos ela nem era ciência ainda, mas a história é usada para construir alguma narrativa, ela é importante. Então, se você pegar momentos ruins, tipo assim, o nazismo, olha como Hitler recorreu à história para construir aquela narrativa. Ou momentos mais legais, tipo pós-Segunda Guerra Mundial, ONU, direitos humanos, a história também é usada para aquele momento. Então, história é, acima de tudo, primeiramente, importante. Segundo, o que é história? História é uma ciência, cara. Tem faculdade de história. História tem método, tem arcabouço teórico, suas teorias, tem pesquisa e tem até compromisso. O rap não é compromisso? A história também é compromisso. Aí, César, e aí? Como a história é ciência, ela tem a sua própria evolução, ela tem a sua própria história. A história tem a sua história. O que eu quero dizer? A história que se fazia no século XIX é diferente da história que a gente faz hoje que ensina na escola. No século XIX a gente tinha uma história que a gente podia chamar de positivista. A história ali se afirmando como ciência, tentando buscar verdades absolutas, se inspirando nas ciências da natureza e se preocupando com as grandes narrativas, com a construção das identidades nacionais nos movimentos nacionalistas, os grandes nomes, os grandes heróis, os grandes feitos, as datas e tal. Então você tinha uma história ali positivista que a gente pode resumir que é tipo assim, a história dos vencedores. É o vencedor que tá meio que contando a história ali e tá tentando achar uma verdade. A história busca a verdade. No século XX, vem uma galera, uns malucos lá da França, da Escola dos Análises, e vai pensar numa nova história. Ou seja, a história vai trabalhar com a ideia de que nós partimos de um problema que tem no presente, que a gente quer entender, e a gente recorre ao passado num método regressivo para perguntar para o passado, para investigar o passado, a fim de resolver aquela questão no presente. Tá confuso? Um exemplo. O Brasil é um país racista. Sim. Vamos tentar entender o racismo no Brasil hoje, que é um problema do presente, é uma demanda atual? Vamos. A gente vai precisar recorrer à história. E aí a pesquisa do historiador, o trabalho do historiador, o ofício do historiador é perguntar para o passado no sentido de tentar resolver as questões e os problemas do presente. Olha o que eu estou dizendo. O presente vai mudar a imagem que se tem do passado. O passado é o passado. Ele nem existe, tem só os vestígios dele. Conforme a pergunta que eu faço, o passado responde de uma outra forma. Durante um tempo, ninguém perguntou para o passado onde estava a história das mulheres. Nas últimas décadas, com os movimentos feministas e tal, a galera começou a perguntar para o passado, e como é que viviam as mulheres e tal. E aí você tem respostas. Então você está sempre ressignificando, lendo, interpretando o passado a partir das demandas do presente. E tem uma definição que eu gosto muito, que é do Walter Benjamin. O Walter Benjamin, ali nos anos 40, ele falou que ele fez uma revolução copernicana na história, sobre a visão de história, ou seja, ele deu um cavalinho de pau no entendimento. Falou, vocês aí preocupados com grandes narrativas, heróis, vencedores, não sei o que e tal, isso aí é escovar a história a favor do pelo. Aí é fácil. Ele dá uma sugestão, ele fala, desafio vocês. Não tem nenhum monumento, nenhum documento da história da civilização que não seja também a história da barbárie. Por exemplo, ou um documento, um monumento da barbárie. Por exemplo, as pirâmides. É um monumento, é um documento da civilização egípcia. Mas se você escovar a história a contrapelo, né? Ele usa essa expressão, se você escovar a história a contrapelo, você vai descobrir ali não só os heróis, os grandes feitos e tal, mas você vai descobrir a barbárie, você vai descobrir a servidão, a escravidão, os oprimidos, os desvalidos, os derrotados, os mortos, escravizados e por aí vai. Então, o que a gente faz hoje na história é tentar escovar a história a contrapelo,
nessa perspectiva da nova história, partindo do presente com uma problemática, olhando para o passado e investigando o passado, tentando responder esse presente. E um resumo aqui, a minha visão de história, né? Para que serve história, no fim das contas, para a gente responder. Para mim, a história serve para desnaturalizar as coisas. Usando o mesmo exemplo, o racismo no Brasil não é natural isso, cara. Isso foi construído em algum momento. Vamos usar a história que a gente vai entender como isso foi construído. E se foi construído, poderia e pode ser construído de uma outra forma. Então, para mim, a história serve para desnaturalizar as coisas, beleza? Esse foi um Drops aí de história. Deixa um comentário aí se você quer mais um, qual tema você quer. Se inscreve, ativa o sino, dá joia, xinga, faz o que você quiser. Bom dia, boa tarde, boa noite, valeu!